Muito bom! Hoje eu estou querendo falar sobre o estoicismo, uma escola filosófica do qual eu tenho uma simpatia especial por dois motivos. Primeiro, que ela consegue falar as mesmas coisas que eu acho, mas numa outra base de sistema de crença, porque os estoicos, eles são absolutamente materialistas. Não contam com um ser supremo ordenando tudo isso. O ser supremo é a natureza. E a outra coisa que me dá muita simpatia é a visão prática e, portanto, de saúde mental que eles têm contra os fatos que acontecem na vida. Então, eles são absolutamente indiferentes daquilo que eles não podem controlar, como é o caso da morte, como é o caso de todos os fenômenos que não dependem dele. Entende que aquilo que não pode ser controlado não deve investir nenhum tipo de energia, né? A não ser tudo que eu preciso para me controlar, tudo que eu preciso para me transformar. Então, eram pessoas... vou falar uma palavra meio esquisita que me achula, mas verdadeira. Assim, os estoicos eram a galera do foda-se. Eles não estavam aí com nada. Mas não aquele foda-se inconsequente. Eu estou bem, o mundo não está, então foda-se, desde que eu esteja bem. Não era esse. Eles eram os foda-cianos raiz. É daqueles que não se preocupavam, nem sequer se ocupavam, como eu disse, daquilo que eles não tinham controles. Essa ideia, ela surgiu já na Grécia. O primeiro dos estoicos foi Zenão. Há controvérsias, diz que ele não foi o primeiro, e aí eu tenho certeza que foi. Zenão ele, quem foi que poderia ter criado o estoicismo? Ai, meu Deus! Não, trocadilho à parte, Zenon, ele ensinava as ideias do estoicismo em Stoia, que era um pórtico todo pintado, que tinha lá, mais na periferia lá da cidade, onde eles se reuniam para discutir as ideias e ensinar os outros abertamente. Então, aí chamou estoicismo, por conta do portal que chamava-se Stoia. Muito bem, e ele era o defensor da escola cínica, que não tem nada a ver com cinismo, claro que não. E a escola cínica, esse nome foi dado já um pouco mais para tarde, para Diógenes, outro estoico. Diógenes, que era uma figuraça. Diógenes morava dentro de um barril. É impossível eu lembrar de Diógenes e não lembrar do Chaves, que morava dentro do barril. Só que a grande diferença é que o barril do Chaves era vertical. O de Diógenes era horizontal, como uma grande tina. Uma casinha, um buraco, onde ele vivia cercado de cachorros. Era um mendigo. Um verdadeiro mendigo, um verdadeiro pessoa em situação de rua, porque ele auto se determinava assim, porque nada que era material lhe atraía. E ele ensinava ali, junto com os cachorros, sinos, cachorro em latim sinos, então vem aí que vem os cínicos, por conta dos cachorros de Diógenes. E era a mesma defesa do pai Zenon, que também absolutamente desapegado às riquezas, à materialidade, a tudo aquilo que era imponderável, tudo aquilo que ele não tinha controle. É perfeito. As duas leis psíquicas. Nós estamos condenados ou premiados a viver eternamente na nossa companhia porque não muda, vamos viver sempre a nossa companhia, mesmo, e só nós temos a administração sobre os nossos pensamentos. Olha só, então eu vou me ocupar com os meus pensamentos e transformá-los em virtudes. Todos os estoicos sabiam que obedeciam à natureza e usavam as suas forças para desenvolver as suas virtudes, porque só é na virtude que se encontra a alegria. E tudo que eles queriam era ser felizes e evitavam o que trazia infelicidade. Por exemplo, as posses. Olha que interessante. Então Diógenes vivia ali.
E olha que figura que era Diógenes. Ele andava com uma lanterninha, tipo São Longuinho, procurando um homem honesto na cidade. Litros e litros, galões e galões, tambores e tambores de querosene, e não achou. Esse era Diógenes. Mas tem uma ótima dele, que ele estava lá, ali, no seu barril ali, junto com os seus cachorros ali. Nisso chega Alexandre o Grande, porque o cara estava ficando famoso, já era famoso. Muita gente comentava os ensinos dele, a lógica com que ele ensinava as coisas e a coerência com que ele vivia. Era um cara impressionante. E Alexandre o Grande, então, admirado com aquilo, chegou a ele para oferecer o que ele quisesse. E chegou e disse a ele, né, senhor, estou aqui, Alexandre o Grande, peça-me aquilo que você quiser. Ele olhou para Alexandre o Grande, que provavelmente devia ter 2 seguranças do lado dele, né? Com certeza. E falou assim, eu estou querendo que vocês saiam um pouco aqui da frente, que nesse horário o sol vem e aquece meu barril aqui. Tudo que ele pediu. E esse era um estoico. Então, disso que eu disse, esse era um fodaciano raiz. Ele não atacava, ele só defendia aquilo que teria que ser defensável, na opinião dele e na minha também. Esses eram os estoicos. Então Zenão começou com isso, né? E trouxe muito essa reflexão da morte, de compreender a morte, de conhecer a natureza e de observar todos os fatos e tirar caldo desses fatos. Existe uma frase que eu adoro repetir: não importam os fatos, não importam as pessoas, não importam as coisas. O que importa é como nós nos relacionamos com as pessoas, com os fatos e com as coisas. Então, não são as coisas em si, é o que nós pensamos sobre ela. Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, um grande estoico, ele sabe o que ele dizia? Dizia isso: a nossa alma é tingida pelas cores dos nossos pensamentos. Olha, Marco Aurélio era um estoico, era imperador. Na outra ponta tinha Epiteto, um escravo, um prisioneiro. Um prisioneiro, na época era um escravo também. Um prisioneiro ali que era estoico, feliz, era um homem feliz, um prisioneiro e um imperador, ambos comungando do mesmo pensamento, da mesma filosofia, buscando a felicidade independente das coisas que eles têm e procurando ser cada vez melhor. Legal, né? Quer ver outro estoico famoso também, com milhões de seguidores na internet? Sêneca, aquele que disse: não há bons ventos para uma nau sem rumo. Perfeito! Isso é estoico. Não há bons ventos para uma nau sem rumo. É isto. O estoico, ele não briga com a natureza. Ele aproveita os movimentos da natureza, o vento, para conduzir o seu próprio propósito, que é buscar a virtude para ser feliz. Então, uma pessoa que vive sem plano, sem nada, deixa a vida, com todo respeito, hein, Zeca Pagodinho? Mas isso não é estoico, viu? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Criou um propósito, criou o propósito de criar uma virtude. Esse é o rumo, esse é o plano de navegação. Aí qualquer vento ele aproveita e vai dando um passinho a mais, alguns nós, alguns metros, algumas milhas náuticas mais próxima do seu destino. Sêneca, não há bons ventos para uma nau sem rumo. É isto. Crie um plano de trabalhar a sua virtude e aproveite tudo que está a nosso favor. Porque os estoicos, como eram otimistas sempre, acreditavam que o mundo conspira a nosso favor. Legal, não é isso? Então, saúde mental e estoicismo tem tudo a ver. Estar no aqui e no agora, investindo energia naquilo que você pode transformar. Naquilo que não pode, nem um microjoule. Deixa a coisa acontecer, porque você não pode controlar. Trabalha o efeito que aquilo que foi inevitável causa em você. Eu não tenho grana,
Então, eu não vou ficar chorando porque eu preciso de mais grana e não tenho. Eu vou me contentar com o que eu tenho e adequar as minhas despesas naquilo que eu tenho. Isso é estoico. Para encerrar, uma oração estoica que tem a ver com os alcoólicos anônimos, com os narcóticos anônimos, que eu nem sei se eles sabem que isso é estoico, eu estou afirmando que é estoico, que diz o seguinte: Senhor, aí já não tem muito a ver com o estoicismo, porque eles não chamam uma criatura suprema, mas ali, que eles foram muito unidos com o cristianismo também, porque o cristianismo usou muito o estoicismo, porque ele tem valores muito comuns. Essa oração é uma delas. Senhor, dai-me a conformação para aceitar tudo aquilo que eu não posso transformar. Senhor, dai-me forças para que eu consiga transformar tudo aquilo que eu devo transformar. Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa distinguir uma das outras. Isso é estoicismo pacas. Pensa nisso, meu compadre. Pensa nisso, minha comadre. Um grande beijo e um cafuné na sua alma. Tchau.